E o Diniz demorou uma eternidade para tirar ele, né? Foi tirar só na reta final, 86 minutos, se eu não me engano, em que o Matheus Henrique sai para a entrada do Peralta. Ali já estava tudo perdido, sem clima nenhum no Mineirão, mas o Cruzeiro muito apático, sem nenhuma novidade, não tem nada do Diniz, não tem nada de futebol nesse Cruzeiro atual. Assim, pouca criatividade, pouco senso de urgência, o Cruzeiro com um resultado péssimo dentro de casa, 1-1, com o clima entre a torcida, assim, junto com a torcida, não muito agradável no segundo tempo. Em vez do time partir para cima e buscar ali a virada, pedia cautela, voltava a bola, recomeçava o jogo e não tinha nem coletivo nem individual. Faltou muito ao Cruzeiro ontem. Uma morosidade para jogar, né? Sim. Ô Vanderlei, parecia que o lanche servido antes do jogo foi uma feijoada e o suco foi de maracujá. Que time tranquilo, apático, modorrento, preguiçoso, para falar a verdade, né, Vanderlei? Para mim, primeiro que eu cravei que o Henrique ia jogar, né, Matheus Henrique? Você falou isso. Falei, ó, isso aí é uma tática que estão usando, mas eu tinha certeza que ele ia jogar, porque não tinha cabimento o tempo que ele estava parado com uma contusão que não foi esclarecida, contusão de quadril. Segundo, que a vaia, ela tem que ir para o Pedrinho e para o Alexandre Matos. Primeiro, correto. A vaia não pode ir para o jogador, né? Porque quem fez essa modificação de colocar o Fernando Diniz foi os dois. E erradamente, todo mundo falou, porque o Fernando tinha ganhado lá na Argentina, ele provavelmente o mínimo era ele empatar aqui. Ele estava classificado. Não precisava colocar e precipitar e botar o Fernando Diniz. Isso foi o maior erro que o Cruzeiro cometeu, uma incompetência danada. Fora isso, eu queria entender, aí eu vou a fundo aqui, queria entender o porquê que os jogadores do Cruzeiro estavam apáticos, sem ânimo para jogar, sem competitividade nenhuma. Será que o ambiente é ruim? Porque não tem condição, não tem. Falar que foi a fumaça... E você, a torcida, está culpada, que avisou para você não fazer isso. Você fez, né? Você também tem que pagar o pato. Porque avisou o tempo inteiro. Não usa sinalizador, não usa. Vocês usaram. Também paga o pato também agora. Mas o jeito que os jogadores do Cruzeiro comportaram dentro de campo, eu quero entender. Para mim, tem alguma coisa ali dentro. Tá podre. Tem alguma coisa lá dentro. Porque não tem lógica. O mínimo que o Cruzeiro... Ele estava comentando, o Matheus Pereira não pode vir na grande área buscar uma bola para fazer jogada, não. Isso está errado. Isso é coisa de louco. Então, realmente houve um erro. Se jogar 50% mais do que jogou ontem lá na Argentina, é capaz de perder. Porque lá, meu amigo, o bicho vai pegar, pode esperar. É um time de bairro, é um time que... muita de gente concentrada, a torcida vai estar do lado deles. Então, se prepara o Cruzeiro que vai encontrar o mínimo que pode acontecer e ir para os pênaltis. Pois é, e ontem fez um mês do anúncio oficial da contratação do Fernando Diniz e o treinador ainda não venceu sob o comando do Cruzeiro. Foram 5 jogos com 4 empates e 1 derrota. Detalhe que o time celeste tomou gol em todos os jogos. O que está acontecendo? O time ainda não engrenou com o Diniz, Roger? O que está acontecendo ali? O Vanderlei falou uma coisa aqui e na época eu disse, na época dessa transição eu falei, teve muito jogador que é liderança que não gostou. Diniz é um bom treinador, mas ainda não é treinador de grandes títulos do futebol do Brasil. Claro, conquistou uma grande competição com o Fluminense, mas ainda deve muito. E tem umas situações de teimosias, é histórico isso do Diniz, como a Sara comentou ontem, ao demorar a mexer na etapa complementar. A situação é a seguinte, você traz um técnico no segundo semestre, com o ano terminando, os jogadores com uma metodologia diferente, com o Seabra, com um planejamento diferente com o Seabra, quebra-se esse planejamento e essa metodologia. Claro que os caras são profissionais, treinam praticamente todos os dias, têm uma consciência do futebol, mas é uma outra metodologia, é um outro pensamento. E a gente sabe como o Diniz é. Então, não sei se iria encaixar, como não encaixou até o momento. Claro, como diz o Vanderlei e também a Sara, a culpa é do Diniz. Os jogadores têm parte, mas a maioria é do Diniz, ou seja, ou também da diretoria, praticamente, que trouxe o Diniz, né? Talvez não seria o grande nome. Claro que nós, como comentaristas, dando opinião, preferimos a continuidade do Seabra, que vinha fazendo um bom trabalho. Sim. Os números dizem por tudo. Os números estão aí para dizer o que estava sendo o Seabra no Cruzeiro.
Então a permanência do Seabra poderia ter levado o Cruzeiro a uma situação melhor nessas semifinais. Então o que o Diniz está fazendo realmente é uma quebra de trabalho com uma metodologia que ainda não foi implantada ou os jogadores não quiseram absorver. Não, e ainda teve um outro trecho da entrevista que ele admite que o time teve um tilt, né? Parou assim. E aí, como é que pode, né? Um time que ele treinou por tantos dias aí, sem ter jogos oficiais, ele teve esse tempo para tentar implementar um pouquinho que fosse da ideia dele, né? A gente não está pedindo 100% do Diniz nesse time, não, mas é um pouquinho que fosse. E ele não consegue. E o time, de repente, dá um tilt. Isso, para mim, não faz muito sentido. Cai nisso que o Vanderlei diz, sabe? O clima tá estranho. E eu coloco, antes de tudo, na conta de quem tem que ser cobrado, que tá lá em cima, né? Pedro Lourenço, Alexandre Matos, porque talvez eu até entenda a opção pela saída do Seabra, mas trazer o Fernando Diniz a poucos dias de um fim de uma temporada em que o Cruzeiro estava ali numa decisão ainda da Sul-Americana, ainda está, né, numa decisão da Sul-Americana, mas caminhava muito bem até ali sob o comando do Seabra. E aí você traz um técnico que demanda um tempo muito mais longo para implementar uma ideia, você joga tudo que aconteceu até aqui fora. E aí você corre o risco de perder a temporada, porque o Cruzeiro não vai classificar para a Libertadores no Campeonato Brasileiro. Você se lembra da apuração que nós fizemos aqui, falando vai cair o Seabra e vai vir o Diniz? E eu falei na época, tá errado, não vai dar certo. Até agora não deu certo. E ontem, na hora do intervalo do jogo entre Cruzeiro e Lanús, tivemos vaias direcionadas aos jogadores do Cruzeiro. Alguns jogadores não gostaram e pediram apoio da torcida. Um deles foi o lateral William, que no final da partida falou da importância da torcida do Cruzeiro, que sempre lota, né, gente? Fala pra gente, William. Eu acho que, como eu falei, dar os parabéns para a torcida. Eu estou aqui desde o ano passado e a gente sabe, todos vocês sabem, como foi difícil ano passado. E a torcida compareceu em todos os jogos praticamente em grande quantidade. Então, eu sempre falei que a torcida do Cruzeiro é o nosso 12º jogador. Eles têm o poder de nos ajudar e ter momentos do jogo que nós podemos estar mal na partida. E a torcida tem esse poder de dar força para a gente, de nos ajudar. E eu acho que na saída do intervalo o torcedor vaiou e a gente queria que eles continuassem apoiando para que a gente conseguisse sair com a vitória. Mas, como falei, torcedor é paixão, é emoção, eles queriam a vitória, fizeram a festa, fizeram a parte deles. Agora é nós jogadores entender que a gente tem que fazer a nossa parte e buscar essa classificação para eles. Bem, passado esse jogo, né, agora pela manhã, o Cruzeiro confirmou que fará 2 amistosos na pré-temporada de 2025. Vai ser lá nos Estados Unidos. Dia 15 de janeiro contra o São Paulo e dia 18 um clássico contra o Atlético. E você, torcedor do Cruzeiro, tá na bronca com o jogo de ontem? Acha que é culpa só do Diniz?